Lula da Silva não aguentou a pressão e acabou de desistir, jogou a toalha após forte pressão. Lula desistiu e eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que pegou o Brasil inteiro de surpresa, gente, tá? Eu vou trazer absolutamente tudo sobre essa notícia que devastou a esquerda aqui agora neste exato momento, gente, tá? Outra notícia urgentíssima, gente, tá? A Rede Globo acaba de admitir que Lula da Silva destruiu o Brasil, gente, tá? A própria Globo acaba de admitir que Lula acabou com o Brasil, destruiu o Brasil. E esse vídeo da Andréa Sadi é o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje, gente. Definitivamente a Globo abandonou Lula da Silva e eu vou trazer esta bomba que acabou de ser confirmada dentro da Globo. É um vídeo impecável, é o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. E agora, gente, tá? O ministro terrivelmente evangélico, tá? O André Mendonça acaba de declarar guerra contra um ministro do STF, gente, tá? André Mendonça encheu o peito de coragem e acabou de declarar guerra contra um ministro da Suprema Corte. A treta está instaurada, a guerra foi declarada, é briga de cachorro grande, vocês vão entender o motivo dessa treta, dessa guerra que foi declarada. André Mendonça, o terrivelmente evangélico, tocando terror dentro do STF, é uma bomba que eu vou trazer também aqui para vocês em todos os detalhes e destaques. E o Daniel Vorcaro, gente, tá? Daniel Vorcaro, que está sendo considerado o terror de Brasília. Daniel Vorcaro acabou de confirmar uma bomba que chocou o Brasil inteiro, gente, tá? O homem, tá? Que pode destruir, derrubar a República, derrubar várias autoridades de Brasília. Daniel Vorcaro acabou de soltar uma bomba, gente, tá? Que chocou o Brasil inteiro. Eu vim aqui correndo, porque essa notícia acabou de ser divulgada agora, gente, tá? 2, 3 minutos que eu tô gravando aqui esse vídeo. É notícia fresquinha que acabou de sair do forno, gente, tá? E o presidente da Unafisco, gente, tá? Toma decisão bombástica após ele ser intimado pelo ministro Alexandre de Moraes a depor na Polícia Federal. Ele foi intimado pelo ministro Alexandre de Moraes a depor na Polícia Federal e ele acabou de tomar o chefe o chefe, gente, tá? Dos servidores da Receita Federal. Ele acabou de tomar aqui uma decisão que pegou o Brasil inteiro de surpresa. E essa decisão ele tomou após ele ser convocado pelo ministro a depor na Polícia Federal, gente, tá? É briga de cachorro grande também, gente, tá? Tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora nesse boletim, gente, tá repleto. Esse boletim aqui tá lotado de novas informações e assim, já posso adiantar para vocês que é uma pancada atrás da outra, gente, tá? Eu já vou dar um conselho para vocês aqui, ó. Se tiver de pé, senta, pega a pipoca, fica bem confortável, porque é simplesmente inacreditável tudo que eu vou trazer a partir de agora nesse boletim. Rapidamente, claro, tá? Por favor, se você que tá caindo aqui de paraquedas pela primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, muito obrigado aqui pela sua audiência, pela sua presença aqui no nosso canal. Já convido vocês rapidamente para se inscrever aqui no nosso canal, fazer parte aqui da nossa família. Aqui embaixo aqui vai ter uma palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Você vai fazer isso aqui, ó, clicar em cima, na hora, automaticamente e gratuitamente você já estará inscrito aqui no nosso canal, gente. Vamos lá, vamos, que muita coisa, a gente tem muita coisa acontecendo e eu peguei só notícias de altíssima qualidade para trazer a partir de agora. Nesse vocês é uma bomba contra Lula da Silva, gente, tá? O Rony Gabriel acabou de explodir uma bomba estratosférica, gente, tá? Que vai deixar o Lula inelegível e fora da eleição de 26. Rony Gabriel traz a prova. Para quem tem alguma dúvida, será que o Lula vai ficar inelegível, vai ficar fora da eleição de 26? Assista esse vídeo que o próprio Rony Gabriel traz a prova dos crimes eleitorais em ipsis literis, né, gente? Tá bem resumidinhos aqui para vocês. Vejam só a bomba. A samba foi rebaixada, mas o Lula conseguiu o objetivo. Não.
Foi muito pelo contrário, e eu vou dizer o motivo para vocês. Primeiro ponto, que embora eu não seja muito ligado ao carnaval, eu entendo o simbolismo que isso tem na política brasileira. E é um fato, teve dinheiro público para várias escolas de samba e uma resolveu, em vez de se ligar nesse simbolismo das escolas de samba, ele resolveu fazer campanha política antecipada. Óbvio que gerou um problema completo eleitoral agora, e eu já disse, fui o primeiro que adiantei isso para vocês aqui, que o Lula sabia dos riscos eleitorais e é bem provável que ele queira sair como um perseguido, sabendo que ele está perdendo espaço no debate público e que sua campanha está em risco. Só que o mais interessante de tudo isso é que carnaval conversa com um tipo de eleitor muito diferente de você que está assistindo aqui, por exemplo. O carnaval conversa com aquele tipo de eleitor nem, aquele que muitas vezes não é nem Lula nem Bolsonaro, aquele que não é politizado, aquele que não está preocupado em momento algum com eleições, ele está preocupado com futebol, ele está preocupado com carnaval, ele está preocupado com o que a Virgínia postou. E esse eleitor viu uma escola de samba que homenageou o Lula ao mesmo tempo atacar a família. Ou seja, no mesmo desfile, o enredo era sobre o Lula, o enredo era sobre o PT, o enredo era sobre a esquerda, e no mesmo desfile se atacou a família tradicional. Ou seja, toda aquela ligação que a direita sempre tentou fazer, que a direita sempre tentou mostrar, e nem só a direita, as pessoas sensatas tentaram mostrar que a esquerda de fato ataca a família tradicional porque eles odeiam a família. Pelo simples fato de que ter uma família causa pertencimento, ter uma família torna a pessoa mais difícil de ser cooptada por ideologias nefastas. Ou seja, toda essa ligação que nós tentamos fazer e demonstrar a vida toda, hoje quem fez foi o próprio pessoal do Lula, com dinheiro público, demonstrando para um tipo de eleitor que não está aqui assistindo os meus vídeos, que não está assistindo o que vocês postam, que não está querendo saber de análise política. É um eleitor que só quer sambar o pão, o circo e o Lula. Então não, ele não conseguiu o seu objetivo, a não ser que o objetivo dele seja ficar inelegível, como eu adiantei para vocês. Por uma ligação do Lula com a destruição da família, o que há de pior nesse Brasil. Tenho certeza que a equipe de marqueteiros dele agora tá coçando a cabeça. E parabéns. O primeiro rebaixamento veio. O próximo vem em outubro. Com o Lulinha dando tchau. E quando o Lula der tchau, a esquerda do Brasil acaba de vez, porque eles não têm mais ninguém. E não se esqueça. Gente, Lula não tem mais ninguém, o homem não tem sucessor, né? Ao contrário de Jair Messias Bolsonaro, que teve aí o Flávio Bolsonaro, que está simplesmente ganhando todas as últimas pesquisas que estão sendo reveladas. Ou seja, gente, tá? O Lula, ele já percebeu que essa propaganda eleitoral antecipada foi o seu maior tiro no pé. E o desespero já está tomando conta do Lula, porque ele sabe que cometeu um crime eleitoral. Tanto os juristas de esquerda quanto de esquerda estão detonando o Lula sobre essa questão de propaganda antecipada, propaganda eleitoral antecipada. Aí, gente, o Lula já sabendo, tá, que foi um grande tiro no pé, já começa a tomar as suas providências para calar a internet, para calar os críticos. Ele não quer ser criticado sobre essa questão eleitoral. Sabe o desfile eleitoral do Lula? O PT quer acionar o TSE contra críticas. Ou seja, se você assistiu aquele circo, aquela propaganda eleitoral antecipada, se você ousar pensar, ousar em criticar, você pode sofrer uma perseguição do TSE, que por enquanto tá lá a Carmen Lúcia na presidência, né? Porque se fosse o André Mendonça, e graças a Deus a partir de junho é outra concepção que vai estar ali no TSE. Então o Lula, completamente desesperado, tá aqui tomando as suas providências para que ele não quer nem ser criticado por causa dessa campanha eleitoral antecipada. Vejam o nível do desespero do Lula. Vejam só. O PT vai entrar contra quem criticou o desfile da Acadêmicos de Niterói em homenagem ao presidente Lula no TSE. É isso mesmo, eles vão acionar o TSE contra quem impulsionou conteúdos com críticas àquele desfile, alegando campanha antecipada, abuso do poder econômico. Peraí. Aquele desfile em homenagem ao Lula em ano eleitoral, pago pelo nosso dinheiro, R$9.600.000 do pagador de imposto, recursos públicos a nível federal, estadual e municipal, isso não configura abuso de poder econômico, campanha antecipada. Não. Mas criticar, criticar sim, criticar não pode. O PT vai... Ou seja, criticar, sim, esse pode ser um crime. Agora, fazer propaganda eleitoral antecipada com dinheiro público, que caracteriza abuso de poder econômico, e tantos outros, né, gente, tá? Que os juristas já denunciaram por aí.
Isso não é crime, gente, mas se você criticar aquele circo, aquela propaganda eleitoral antecipada do Lula, isso aí pode ser crime, você pode responder por isso. Isso é o que eu chamo de um verdadeiro tapa na cara da sociedade. Na verdade, é o poste mijando no cachorro, gente, tá? Tá aí, não pode criticar aquele carnaval horroroso, tão horroroso que a escola foi até rebaixada, né, gente? Agora, se Deus quiser, quem será rebaixado vai ser o Lula da Silva. E agora, gente, bomba. Gente, eu vou trazer para vocês aqui o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje, gente. A própria Globo, gente, eu não tô acreditando nisso aqui, gente. A própria Globo admitindo que o Lula quebrou o Brasil, que o Lula destruiu o Brasil. Isso, gente, tá? Aquela taxa das blusinhas que teve parlamentar de esquerda jurando de pé junto, né? Lindbergh Faria, teve uma deputada lá de Uberlândia, pegou o microfone, pegou lá na tribuna. Gente, fiquem calmos, que o Lula não vai taxar as blusinhas da Shein. Isso é fake news da direita. Aí, meses depois, o que o Lula fez? Né? As Janjas, quem não se lembra da Janja? Calma, gente, o Lula não vai taxar as blusinhas. O que o Lula fez? Foi lá e taxou as blusinhas. E a Globo acabou com essa decisão do Lula de taxar as blusinhas, né? A Globo acabou de admitir que com esta decisão o Lula quebrou os Correios, definitivamente quebrou o Brasil. Dentro da Globo, gente, tá? A Globo realmente largou a mão do Lula, abandonou o Lula, veja só. Um documento interno dos Correios diz que a estatal entrou no que eles chamaram de ciclo vicioso de prejuízos nos últimos anos. E um dos motivos apontados, gente, é o programa que foi batizado, lembra, de taxa das blusinhas? Vou chamar a Fernanda Ruvenaz de novo, lá em Brasília, que ela tem as informações pra gente. Fê, boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Andréia, a você e a todos. Esse ofício interno da Diretoria dos Correios mostra que a entrada em vigor do programa Remessa Conforme expôs os problemas de reposicionamento negocial da empresa, no caso dos Correios. Esse é mais um capítulo da crise dos Correios, é um programa, o programa Remessa Conforme, que ficou conhecido, como você lembrou, pela taxa das blusinhas, aquela cobrança de 20% sobre compras internacionais de baixo valor, de até $50, mas foi um programa que tirou a exclusividade dos Correios nas compras internacionais. Então, esse ofício, a gente teve acesso a esse ofício, o repórter Vinícius Castelo, do G1, teve acesso a esse ofício. Ele mostra que o transporte das encomendas internacionais despencou quase 110 milhões em quantidade de objetos no período dos 9 primeiros meses de 2025, na comparação com o mesmo período de 2024. E, ao todo, a empresa transportou 149 milhões de pacotes até setembro de 2024, contra 41 milhões de encomendas no mesmo período no ano passado. E aí, o que aconteceu? Para a gente relembrar, esse programa, né, o programa Remessa Conforme, ele foi criado pelo governo, foi um programa aprovado também pelo Congresso Nacional, que passou a cobrar esse imposto de 20%, o imposto de importação de 20% sobre todas as compras internacionais de até $50, que até então estavam isentas para essas empresas. E aí a legislação brasileira passou a permitir que as empresas de transporte façam, então, esse frete pelo Brasil de mercadorias internacionais, deixando, então, disso ser obrigatória, né, dessa distribuição ser obrigatória dessas encomendas junto aos Correios, como era feito até então. E aí, com isso, a receita de encomendas estrangeiras, que já chegou ali a responder por quase 25% de todo o faturamento da empresa, no caso dos Correios, agora representa só 8,8%. E isso gerou um impacto significativo nas receitas dos Correios. Um estudo que foi produzido, inclusive, pelos Correios já no começo... Eu não vou nem continuar. Vocês estão entendendo o que as jornalistas da Globo acabou de admitir? Que o Lula, gente, tá com essa decisão, quebrou os Correios. Esta decisão do Lula fez com que os Correios quebrassem. O Lula quebrou os Correios, gente, tá? E com aquela lorota, não vamos taxar as blusinhas, né? Não só taxou, como esta decisão quebrou os Correios, gente, tá? E tá aí, gente, tá? A informação que tem aí parece que é demissão em massa, mais de 10 mil empregados dos Correios com emprego ali, ó, na corda bamba, podem... Gente do céu, né? Aquela questão da pedir demissão voluntária. Gente, o Lula acabou. O Lula é um câncer para o Brasil, gente. E quando eu vejo um vídeo desse aqui, que tá aqui agora na sua tela, inclusive, pessoal, compartilhem esse vídeo, tá? Nossa, você conhece algum esquerdista, algum petista que fez o L e votou no Lula? Compartilhe esse vídeo aqui para esse petista, para ele ver o que ele fez com o Brasil, porque se um eleitor vota no Lula e o Lula
toma uma decisão dessa, esse petista também tem culpa do que está acontecendo, essa tragédia que está acontecendo no país, né? Então, assim, é terrível, gente. O Lula é o maior câncer para o Brasil, gente, tá? E a própria Globo fez questão de revelar aqui para o Brasil inteiro que o Lula destruiu, né? É um câncer para o Brasil. Agora, gente, notícia de última hora, notícia urgentíssima que chocou o Brasil inteiro, gente, tá? Daniel Vorcaro, gente. Vocês sabem que o Alexandre de Moraes está tocando o terror, né? Tá intimidando, tá ameaçando, tomando aí algumas decisões que tá deixando muita gente preocupada, desesperada. Os próprios jornalistas de direita, de esquerda, tá dizendo que com as últimas decisões do Moraes é basicamente uma intimidação, ameaça. E tem gente que parece que tá com medo de Alexandre de Moraes. Pelo menos abre esse precedente pra gente interpretar. Pessoal, notícia de última hora tá aqui na sua tela. Daniel Vorcaro, do Banco Master, acaba de desistir de comparecer à CPMI do INSS, gente, tá? Atenção, atenção, Daniel Vorcaro, por algum motivo, acabou de desistir de comparecer, tá? De depor na CPMI do INSS, tá? Essa notícia saiu agora aqui no SBT. Mais uma informação importante agora. Aqui no nosso site, sbtnews.com.br, acaba de ser publicada uma reportagem que você precisa acessar, você que está sempre acompanhando o News Manhã e de olho nesses desdobramentos do caso Banco Master. Olha só a publicação de agora há pouco. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, vê clima ruim, desiste de CPMI e negocia condições para ir a outra comissão no Congresso Nacional. Acessem a reportagem, que está disponível já no nosso portal de notícias. A gente trouxe informações para vocês. Ainda na... Tá aí, gente. Então tá aqui a matéria, aqui agora na sua tela, porque isso aqui é extremamente grave, gente. Tá extremamente grave. Vorcaro vê clima ruim, desiste de CPMI e negocia condições para ir a outra comissão no Congresso. Gente, a pergunta que fica é: será que o Daniel Vorcaro está sendo ameaçado, gente? Porque esse homem sabe muito. Tem muitas provas, tem muita coisa para falar, tem muita coisa para denunciar, tem muita coisa para delatar. Será que Daniel Vorcaro está sendo ameaçado, gente? Tá? Vamos ter acesso aqui à informação, ó. A apuração da Basília Rodrigues, gente, tá? O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, decidiu não ir à CPMI do INSS marcada para a próxima segunda-feira, tá? Mas ainda avalia comparecer, ainda não é nem confirmado, gente. Ele avalia comparecer à audiência na Comissão de Assuntos Econômicos no CAI, previsto para a próxima terça-feira. Aliados do banqueiro informaram à SBT News que a decisão será tomada nesta sexta-feira. A disposição de comparecer a Brasília nas duas comissões mudou após decisão do ministro relator André Mendonça, tá? Autorizar a ida de Vorcaro ao Congresso, mas proibir uso de jatinho particular, somente voo na Polícia Federal ou avião de carreira. Sim, gente, tá? Ele tá com medo, tá? O Daniel Vorcaro, ele tá com medo de sofrer uma queima de arquivo. Então, temendo pela sua vida, temendo pela sua segurança, ele pediu às autoridades competentes, no caso o ministro agora relator, que é o André Mendonça, pediu para que ele fosse no jatinho particular, né, para ir depor na CPMI por medo de ser assassinado. Para vocês terem noção, inclusive ele pediu para redobrarem a segurança, porque ele está com medo, porque ele é um homem que pode implodir a República, ele pode derrubar várias autoridades e ele tem medo de que alguém queira fazer o pior com ele, tá, gente? Tá? Queiram queima de arquivo. Então ele fez esse pedido, o André Mendonça negou, porque o André Mendonça também tem seus motivos, gente, tá? Afinal de contas, o Daniel Vorcaro foi preso tentando fugir num jatinho particular para Dubai. Ele estava tentando fugir do Brasil. Aí a Polícia Federal chegou antes que ele conseguisse fugir e prendeu. Então o André Mendonça também tem os seus motivos para preocupar. O André Mendonça com certeza vê essa preocupação com a questão da vida dele, que está em risco, porque ele sabe muito. Pode ser sofrer uma queima de arquivo a qualquer momento, mas o André Mendonça pensou, cara, ele tentou fugir do país num jatinho. Como é que eu vou deixar ele ir para um jatinho particular e esse jatinho tá lá no céu, voa, vai para outro canto e aí? O André Mendonça também está fazendo o seu trabalho. Então, assim, gente, ficou uma situação muito complicada. Então, por esse motivo, ele desistiu, viu o clima ruim e desistiu de depor na CPMI do INSS
E esse depoimento, gente, estava sendo tão aguardado quanto uma final da Copa do Mundo, porque era um momento em que o povo brasileiro estava esperando que ele fosse revelar, delatar muitas autoridades de Brasília. Então, por enquanto, tá aí, gente, tá? Foi cancelada, mas ele tá avaliando ir na segunda comissão que está prevista para a próxima terça-feira. Vamos, gente, porque é muita coisa, gente, tá? Vou dar uma acelerada aqui para trazer um número maior de notícia para vocês. Bomba, gente, tá? Basicamente, André Mendonça tá declarando guerra contra o ministro Dias Toffoli. Vejam só a decisão bombástica que o André Mendonça acabou de tomar. Tá aqui no R7, citando a fonte para vocês. O escândalo master, gente, tá? André Mendonça, novo relator, manda a Polícia Federal trocar os nomes de peritos definidos por Toffoli. O que é que aconteceu, gente, tá? Quando o Dias Toffoli deu a ordem daquela mega operação da Polícia Federal para apreender, gente, tá? Laptops, computadores, celulares, né? Apreendeu documentos. Aí o Dias Toffoli foi lá e mandou tudo pro gabinete dele. Mandou a PF lacrar tudo, né? E mandar pro gabinete dele. Aí depois de ser massacrado pela imprensa, ele teve que voltar atrás. Aí logo em seguida ele foi lá, ele escolheu a dedo os peritos que iam analisar esses dados, esses aparelhos, esses documentos. Ele escolheu os peritos da confiança dele. Agora o que o André Mendonça fez? Tira esses peritos aí que foram, né, escolhidos a dedos pelo Toffoli. Agora a Polícia Federal é quem vai tomar conta. Ele deu acesso, ele deu autonomia para a Polícia Federal, que é o que tinha que ter acontecido desde o início. Por que o Dias Toffoli colocou o perito da confiança dele para ver esses dados e esses documentos? Aí o Dias Toffoli, o André Mendonça foi lá, acabou com a farra do boi do Dias Toffoli. Olha, Polícia Federal tem autonomia, é vocês que vão... Gente, eu tô chocada com essa decisão do ministro André Mendonça. Gente, o terrivelmente evangélico. Para desespero de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, foi trocado os peritos, gente, tá? O ministro do Supremo, André Mendonça, autorizou que a Polícia Federal defina quem vai periciar os celulares e documentos apreendidos na segunda fase da Operação Compliance Zero, realizada em 14 de janeiro. Uma reunião realizada na semana passada entre delegados à frente da investigação e o novo ministro, né, o André Mendonça, relator do inquérito sobre o Banco Mas, foi decisiva para devolver à Polícia Federal atribuições naturais da investigação policial, como a definição de quem vai atuar internamente, né, em um inquérito que não é originário do judiciário. Então, é a Polícia Federal. Desde o início, os juristas estavam dizendo que essa decisão do Dias Toffoli era ilícita, não tinha o menor cabimento ele escolher os peritos que vai, né, vasculhar, investigar ali os dados, os celulares. Então, estava muito na cara, né, gente? Parece que o Dias Toffoli queria proteger aqueles dados, aqueles documentos assim como se fosse um guardião. Mas agora ele tá fora do caso, quem assumiu o Mendonça, e o Mendonça tá tocando o terror, gente. Então, os dados que estiverem dentro todos aqueles conteúdos que foram apreendidos pela Polícia Federal vai ser analisado por peritos da própria Polícia Federal, que vão determinar os novos peritos. E essa notícia gerou pânico e desespero em Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, porque, segundo a Polícia Federal, Alexandre de Moraes também foi citado ali nos documentos, principalmente no que diz respeito a Daniel Vorcaro, para desespero de muita gente, tá? Vamos lá. Pessoal, chefe da Unafisco, isso aqui é muito grave, mas é extremamente grave que eu estou colocando aqui agora na sua tela, gente, tá? Chefe da Unafisco toma decisão após ser intimado por Moraes a depor na Polícia Federal. Esse aqui, gente, ele é o presidente dos servidores lá da Receita Federal, daqueles que estão sendo, né, segundo aí alguns juristas, perseguidos pelo ministro André Mendonça. Inclusive, vocês viram a denúncia que o André Marcília fez lá no início do vídeo, que ele está fazendo uma devassa na vida desses servidores. Então, gente, tá? A gente que está assistindo tudo de fora, vendo, analisando tudo de fora, a gente interpreta, abre precedente pra gente interpretar que o Alexandre de Moraes tá meio que assim perseguindo, né? E temendo essa perseguição, que algo pior possa acontecer, temendo que vá pra prisão, porque a pessoa fica com medo de ir até pra prisão. Porque a partir do momento que você vai dar uma entrevista, dar uma opinião, você critica uma decisão do ministro Alexandre de Moraes e logo em seguida
você é convocado a depor na Polícia Federal, a pessoa fica com medo de ir preso. Então, com medo, com certeza, de retaliações, de vinganças posteriores, acaba recuando. Meu Deus do céu, gente, tá? É triste o que a gente está vivenciando do judiciário no país. O presidente da Unafisco, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Kleber Cabral, decidiu suspender todas as suas entrevistas após ser intimado pelo ministro Alexandre de Moraes a depor na Polícia Federal. O chefe da Unafisco foi convocado a prestar depoimento na tarde desta sexta-feira. Ele terá de explicar críticas à operação contra servidores da Receita suspeitos de acessarem indevidamente dados de ministros do STF e familiares. Então, o homem, gente, logicamente, ele está com medo. Ele dá uma entrevista. Se ele falar algo que o ministro Alexandre de Moraes não gosta, é perigoso ele ser mandado direto para a prisão. Isso, gente, tá? É medo. O nome disso é medo, tá? É como se fosse uma ameaça, intimidação, coisas nesse sentido, gente, tá? Agora vamos falar. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente. O que é que vocês acham aqui dessa decisão do presidente da Unesco? Na opinião de vocês, é medo do ministro Alexandre de Moraes? Sim ou não? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E agora, gente, tá? Notícia agora do portal de notícias Metrópolis. Lula da Silva desistiu, gente, tá? Lula da Silva desiste e cancela de última hora participação em evento de inteligência artificial na Índia, gente. Estava previsto para ele comparecer a esse evento, mas de última hora ele desistiu. Tá aqui a notícia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participaria nesta sexta-feira do evento, né, IA, para o bem de todos, né, perspectivas brasileiras sobre o futuro de IA, em Nova Delhi, na Índia, mas cancelou a participação de última hora. O motivo foi uma entrevista concedida antes do evento à televisão local India Today. Segundo a equipe do presidente, o atraso na entrevista realizada no hotel onde se hospeda inviabilizou a vinda do chefe do Palácio do Planalto. O hotel fica a cerca de 10 quilômetros do centro de convenções onde o evento foi realizado. O trajeto duraria cerca de 15 minutos sem engarrafamento, mas pode passar de 30 minutos em horário de pico. Organizada pelo governo do Brasil durante a cúpula sediada. Então, o auditório contava com um público maior do que em uma mesa anterior, na qual a atração principal foi o secretário-geral das Nações Unidas. Os ministros discutiam a experiência brasileira na aérea e tal. E o Lula disse que foi por questão de translado, né? Então, ele desistiu, gente, tá? Ele desistiu e não participou aí da reunião. Será que foi esse mesmo motivo, gente? Boletim para todos vocês. E logo de cara, vejam só, gente, tá? O doutor André Marcília acabou de explodir uma bomba atômica contra o ministro Alexandre de Moraes. Na hora que vocês terminarem de assistir aqui esse vídeo, vocês vão ficar de queixo caído, gente, com o tamanho da crueldade, perversidade que... É assim, gente, Alexandre de Moraes está no olho do furacão e é muito triste. É revoltante o que o doutor André Marcília acabou de expor aqui contra o Alexandre de Moraes. Vejam só. Uma das servidoras perseguidas pelo Moraes, em depoimento à Polícia Federal, disse que estava fazendo outra coisa, atendendo outro chamado, outra pessoa, no momento em que os dados da esposa do Moraes foram acessados. Olha só, mais uma brutalidade, portanto, do Moraes, que expôs o nome dessas pessoas todas sem ouvi-las antes, sem checar os dados, sem fazer nada. Colocou todo mundo fora do trabalho, colocou todo mundo preso, com tornozeleira, sequer sem compreender o que estava acontecendo. O Moraes já fez isso e continua fazendo com o Felipe Martins. Agora parece que começa também a fazer com os servidores que ele está perseguindo. A servidora da Receita, Ruth, que eu não vou dizer aqui o sobrenome dela, para poupá-la, ela teve a sua vida simplesmente destruída pelo Alexandre de Moraes por uma suspeita não confirmada de participação no suposto vazamento de dados
do ministro Moraes, ou de demais ministros, ou de familiares do ministro, sobretudo a mulher dele. O Moraes ordenou que ela fosse mantida em casa, usando tornozeleira eletrônica, proibida de ir ao seu local de trabalho e oficialmente afastada do cargo. Seu aparelho de celular foi apreendido e seu nome foi exposto para todo mundo, em rede nacional, para todos os jornais do país, porque estava no site oficial do Supremo Tribunal Federal, como se ela fosse uma criminosa, e uma criminosa perigosíssima. A Ruth, no depoimento à Polícia Federal, simplesmente disse que não acessou absolutamente nada. A Ruth simplesmente nega que acessou os dados da esposa do Moraes e diz que estava fazendo outro atendimento presencial a outra pessoa no momento do suposto acesso, e que os dados do acesso da própria Receita podem comprovar o que ela está dizendo. Ou seja, a mulher do Moraes não foi acessada por ela. Os dados dos ministros não foram acessados por ela. Se o ministro Moraes tivesse um pingo de competência, ele teria primeiro visto os dados de acesso, visto o que o que esses servidores que estão sendo perseguidos estavam fazendo antes de acabar com a vida deles. Antes de ouvi-los sequer, o Moraes acabou com a vida deles, expondo todo mundo. A Ruth, ela tem 32 anos de serviço e jamais respondeu sequer a um processo disciplinar, tendo sua atuação profissional marcada pela competência e pela discrição, conforme dizem os seus colegas, e agora foi humilhada como se fosse uma vendedora de dados vazados de ministros. Os dados de Viviane Barsi de Moraes, que foram acessados e que ensejam todas essas cautelares contra a Ruth, CPF, nome da mãe, data de nascimento e dados eleitorais, sequer são os dados do contrato milionário com o Master, ou de evolução patrimonial que foram vazados, o que reforça a tese de inocência dela. Portanto, meus caros, nós estamos diante de um Moraes que está fazendo com esses servidores o que fez com Felipe Martins. Martins foi preso por uma suposta viagem que ele não fez. Quando ficou comprovado que não fez, o Moraes foi lá e disse não fez, ele continua preso. Está preso até hoje por ter acessado um LinkedIn que os seus advogados mostraram que ele não acessou. Ele fala, não, tem de manter o Felipe Martins preso. E agora o Moraes quer prender os servidores pelo que eles também não fizeram. O Moraes, ele não apenas tem sede de vingança, mas ele tem sede de competência. Ele sequer consegue perseguir adequadamente os seus inimigos, porque ele não tem nem competência para isso. Persegue as pessoas sem saber se são as pessoas adequadas a serem perseguidas, se é que há alguma adequação em perseguir alguém. O Moraes precisa cair. Uma das servidoras... O Moraes precisa cair, gente, tá? E quem pode derrubar o ministro do STF, Alexandre de Moraes? Essa é a pergunta que fica, né, gente? Quem, em sã consciência, tem coragem de enfrentar, confrontar e peitar um ministro que, segundo o doutor André Marcília, faz o que quer, faz o que bem entende, né? Abusos de autoridades... Ele é completamente acima de tudo e todos, acima da lei, como se fosse uma espécie de semideus, um professor de Deus. Ninguém pode criticar. Quem ousar acessar dados sigilosos, quebrar sigilos e fornecer essas informações para a imprensa, essa pessoa vai ser perseguida. Essa devassa, o resultado é essa devassa que o ministro Alexandre de Moraes fez na vida desses servidores da Receita Federal. Fez uma devassa, gente, tá? Prisão, tornozeleira eletrônica, foram expulsos, afastados do trabalho, tiveram celulares apreendidos pela Polícia Federal, e é uma devassa, né, gente, tá? Uma verdadeira devassa, e tudo isso sem sequer investigar se realmente isso tudo aconteceu. E assim, gente, é uma tragédia. O que a gente está assistindo é uma verdadeira patifaria do judiciário brasileiro. É só uma humilde opinião da gente quando a gente vê um vídeo como esse aqui de um grande jurista fazendo aqui todas essas denúncias que deixa a gente de queixo caído, né, gente? Tá? A gente que vê um dos maiores juristas do país fazendo uma crítica pesada como essa aqui contra o ministro da Suprema Corte, mostrando a incompetência, é simplesmente assim chocante. Um
grau assim inimaginável, gente, tá? E não para por aí não, gente, tá? Agora que eu vou trazer para